Ordem do dia. A chamada regimental pode ser dispensada. O diretor fará a leitura da pauta para a ordem do dia. Julgamento das contas anuais do Poder Executivo. Exercício 2010, TC número 2795-026/10. Projeto de Decreto Legislativo número 2, de 14 de abril de 2014. Dispõe sobre a concessão do título de cidadão bananalense. Autor, vereador Robson do Amaral Rodrigues. Está em votação o requerimento de urgência especial para inclusão na ordem do dia do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 14 de abril de 2014. Dispõe sobre a alteração de incisos ao artigo 23 da Lei Orgânica da Estância Turística de Bananal. O quórum de aprovação do requerimento de urgência especial é de maioria absoluta. O processo de votação é nominal. O vereador que estiver de acordo responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Sim. Vereadora Lucelena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Aprovado. Está em discussão o julgamento das contas anuais do Poder Executivo, exercício 2010, TC número 2795/026/10. O vereador Luiz Maurício Coutinho, relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, fará a leitura do parecer da comissão. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Então, eu fui nomeado relator pela comissão, presidente, presidida aí pelo doutor Oswaldo. Então, conta do ex-prefeito do município de Bananal referente ao exercício de 2010. Parecer. Na qualidade de relator designado, submeto a essa douta Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer visando sobre as contas do ex-prefeito municipal da Estância Turística de Bananal, senhor Davi Luiz Amaral de Moraes, relativo ao exercício financeiro de 2010. Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Constituição Federal, bem como nos artigos 78, segundo G do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bananal, os autos do processo TC 2795/026/10 foram encaminhados à Comissão de Orçamento, Finança e Contabilidade, composta pelos vereadores Oswaldo Ferreira, presidente, Érica Tereza Coutinho Afonso, vice-presidente, e Luiz Maurício Coutinho, esse que vos fala, secretário, para analisar a emissão do competente parecer. Em observância ao que estabelece no parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição da República e artigo 298(1) do Regimento Interno, as contas do ex-prefeito do município de Bananal, referente ao exercício de 2010, permaneceram no prazo legal à disposição dos contribuintes na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal para o exame e apreciação. No dia 7 de março de 2014, os autos do processo do TC 2795/026/10 foram encaminhados ao presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para adoção das medidas cabíveis ao regular trâmite para o julgamento das contas do exercício de 2010 nas folhas 28. De posse dos autos, em data de 10 de março de 2014, o presidente da comissão determinou a notificação pessoal do ex-prefeito municipal para que se apresentasse, se assim desejasse, alegações preliminares no prazo de 15 dias,
sendo-lhes facultado a apresentação de todos os meios de provas admitidos em seu favor. Folhas 29. Em data de 20 de março de 2014, através do ofício número 092/14, folhas 30, o ex-prefeito municipal foi pessoalmente notificado para apresentação de defesa e produção de provas consoantes acima de declinados, sendo-lhes entregue cópia do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, folhas 30 e 31. Conforme atesta a certidão de folhas 32, em que pese devidamente notificado o ex-prefeito municipal, não apresentou alegações preliminares dentro do prazo de 15 dias. Em data de 8 de abril de 2014, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade reuniu-se com o objetivo de designar o relator para a emissão de parecer sobre a rejeição ou manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo designado o vereador Luiz Maurício Coutinho como relator, que vos fala. Folhas 34. É a síntese do necessário. Como se disso nas contas, nada mais são do que o resultado de uma auditoria extrema realizada no caso sobre os atos do ex-prefeito em 2010. A auditoria utiliza duas fontes básicas de informações: a documentação obrigatória e oportunamente encaminhada pelo próprio gestor ao Tribunal de Contas, e a fiscalização in loco. Essas informações são reunidas às conclusões do auditor em um documento, em forma de relatório, o qual é submetido juntamente com as defesas oferecidas pela origem a uma das câmaras do Tribunal de Contas para deliberação e emissão de parecer. Por seu turno, a primeira Câmara de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 4 de dezembro de 2012, com base no relatório e nos votos dos conselheiros, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas do ex-prefeito municipal da Estância Turística de Bananal, relativo ao exercício de 2010, folhas 10 e 11. Após pedido de reexame levado a efeito pelo ex-prefeito municipal, o egrégio plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 25 de setembro de 2013, negou provimento ao pedido de reexame, mantendo-se integralmente os termos do parecer desfavorável às contas do exercício de 2010 emandado pela Igreja Primeira Câmara. Compulsando os autos verificado que no exercício de 2010, conforme ponderado pela Corte de Contas, o ex-prefeito municipal descumpriu 4 itens importantes, quais sejam aplicados de percentual do Fundeb na valorização do magistério, a quem do limite previsto de 60% obrigatórios, aplicado apenas 51,54%, descumprindo o artigo 60, do inciso 12 do ADCT. Quanto ao valor total a ser aplicado no Fundeb, a Prefeitura se restringiu em aplicar o percentual de 83,44%, contrariando o artigo 21 do caput da Lei Federal número 11.494/0. Gasto com pessoal excedendo o limite de 54% estabelecido em lei, atingindo o patamar de 59,81%, e ausência de pagamento da quantia correta com relação aos precatórios, depositando a quantia de R$ 146.247,47, quanto, na verdade, deveria ser depositado a quantia de R$ 182,181,80. Os itens descumpridos pelo ex-prefeito, na visão desse relator,
são itens de suma importância, não existindo por parte do gestor defesa plausível que viesse a reverter o julgamento pela Corte de Contas. No tocante aplicado de verba oriunda do Fundeb na valorização do magistério, o artigo 60 do inciso 12 do ADCT é expresso ao exigir o percentual mínimo de 60% a ser aplicado. Se não, vejamos. Artigo 60, até o 14º ano a partir da promulgação dessa emenda constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os magistérios destinarão parte dos recursos a que se refere no caput artigo 212 da Constituição Federal à manutenção, desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitando as seguintes disposições. 12. Inciso 12. Proporção não inferior a 60% de cada fundo referido no inciso 1 do caput desse artigo será destinado ao pagamento dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício. Sobre as aplicações total do Fundeb, o ex-gestor restringiu em aplicar 83,44%, contrariando o artigo 21 do caput da Lei 11.494/07, que assim perpetua. O artigo 21, os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que forem creditados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme a disposição no artigo 70 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. No que concerne ao limite com gasto de pessoal no percentual máximo de 54%, nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, constata-se que o ex-prefeito extrapolou o limite legal atingindo o patamar de 59,81%. Ao verificar a evolução em relação ao gasto com o pessoal, esta relatoria comunga do entendimento de Corte de Contas, na medida em que o ex-gestor, ao contrário do que preceitua a citada legislação, artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não adotou as medidas de redução nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, adotando-se, dentre os outros, a providência previstas nos incisos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Logo, constata-se que no primeiro quadrimestre o gasto com o pessoal atingiu o percentual de 61,15%. Já no segundo quadrimestre, o percentual elevou-se para 61,96%. Por fim, no terceiro quadrimestre, esse percentual atingido foi de 59,81%. Concluindo-se que durante todo o exercício de 2010, o percentual com gasto de pessoal não foi regularizada. Em relação ao apontamento relativo ao valor depositado a título de precatórios, segundo o apurado, o ex-gestor efetuou tão somente o depósito no valor de R$ 146.247,47, quando, na verdade, deveria ser depositado a quantia de R$ 182.000
182.181.080, descumprindo, portanto, descumprindo o que disposto na emenda constitucional de número 62/09, ou seja, aquém do que se está estabelecido em lei. Diante do exposto considerado a extrema gravidade dos itens acima descumprido, esse relator opina pela manutenção do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desfavorável às contas do ex-prefeito municipal de Bananal referente a 2010. É o parecer salvo o melhor juízo, né? Vereador Luiz Maurício, e acompanha os votos o presidente, vereador Osvaldo. E a Érica, que não está a favor, né? Vereadora Érica. Esse é o meu parecer. Hoje em dia, realmente, como a vereadora Lúcia sempre colocou em outras votações de conta, eu acho que essas contas do prefeito não deveriam vir para essa Casa de Lei, que é uma situação bem delicada, mas esse é o meu parecer, né? Eu estou sendo favorável aí com o parecer do Tribunal de Conta, mesmo sabendo aí que ele ficou dentro do limite do percentual aí aplicado na saúde, na educação, tentou diminuir o gasto, mas mesmo assim houve algumas falhas e foi avisado várias vezes. Com a palavra, a vereadora Érica. Eu sei que muitas pessoas vão achar estranho, né? A vereadora Érica sempre fiscalizou o ex-prefeito, tal, né? E porque realmente é o papel do vereador fiscalizar, como vem fiscalizando a prefeita Miriam. Esse é meu perfil, sempre uso até esse termo aqui nessa Casa de Lei, não tenho um rabo preso com ninguém. Ex-prefeito está aí, sabe, nunca fui em prefeitura negociar nada que me beneficiasse, entendeu? Mas eu enxergo essa situação da seguinte forma. É precatória. Precatória é algo que chega no colo de um prefeito. E o município, principalmente nós, bananalenses, a cidade de Bananal, a gente não tem recurso próprio. A nossa cidade é um município que depende de repasses de verba. Aí chega aquele valor, você fica entre a cruz e a espada. Ou você deposita e deixa de cumprir certas metas na saúde ou com próprios funcionários, ou você paga, né? A questão do Fundeb. Existe no Congresso aí, que já está até sendo para ser votado, para separar essa folha do Fundeb da folha de pagamento da Prefeitura. Por quê? Porque isso acarreta uma situação que faz com que a folha passa do limite. Se o prefeito paga o que deve pagar para os professores, e digamos de passagem, que são merecedores de receberem um salário digno, né, eu, na qualidade de professora, luto pela causa, sempre lutei, ele acaba, né, caído naquela contradição de que vai aumentar a folha, vai ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal, porque o gasto do magistério, né, como é vinculado, faz com que a folha aumenta. E o prefeito Davi, na época, né, deu um reajuste para os funcionários, né, não foi cortado hora extra. E isso, a meu ver, se tratando de funcionário, eu vejo de uma forma positiva, né? Até, inclusive, em reunião com a prefeita, ela falou, né, que a folha também da prefeitura já está no limite, né, percentual já bastante alto e que para ela poder chegar no valor, entendeu? Para não sofrer apontamento, ela teve que cortar a hora extra de alguns funcionários pela metade, né? Então, quer dizer, acabou prejudicando de uma certa forma os funcionários, né? A maioria deles insatisfeitos, que já ganham pouco. Então, isso tudo eu vejo que é um problema da nossa lei, da lei do Brasil, né? Que quando foi municipalizada a educação, eles já tinham que ter tido em mente que isso ia causar problemas, principalmente nos municípios pequenos, que não têm recurso próprio, entendeu? Então, o que me leva a votar desfavorável ao parecer do Tribunal de Contas, embora eles sejam pessoas técnicas, eu sou uma pessoa que eu ajo pelo bom senso, pela razão, né? Porque eu não tenho formação técnica, não sou contadora, mas eu procuro agir dentro da emoção, dentro daquilo que eu vejo, entendeu? Da situação da razão, né? Que hoje, para ser prefeito, é complicado.
porque a lei te cerca de tudo quanto é jeito, entendeu? Então, por isso que eu estou votando contra o parecer do Tribunal de Contas. Não é nem porque o prefeito está aqui, porque isso daí eu já falei, né, na reunião que teve com a comissão, o prefeito nem se fazia presente, né, já deixando bem claro isso, e o meu voto vai ser desfavorável ao Tribunal de Contas, porque eu duvido se vai ter algum prefeito que vai conseguir cumprir essas metas. Porque, digamos que amanhã ou depois chega uma precatória aí, em Bananal, para a prefeita pagar. Não vai ter recurso. Ou ela vai pagar a precatória, ou vai deixar de atender outras necessidades que, ao meu ver, são mais básicas, como a questão da saúde, da educação, enfim, entendeu? E a questão do magistério. Enquanto não for votado para separar essa folha do magistério da prefeitura, da folha, né, da prefeitura, ser uma conta única, isso vai ser problema sempre. Os professores vão estar sempre sendo desvalorizado, a educação nunca vai ter recurso suficiente, embora venha, porque vem tudo junto e, ao mesmo tempo, você não pode gastar porque você acaba complicando outros setores. Isso é uma realidade que é nua e crua. Tanto é que existe até um debate, um projeto no Congresso para se trabalhar em cima disso, para separar. Então, eu acho que, ao meu ver, eu não quero ser injusta com ninguém. Entendeu? O prefeito Davi está aí, sempre cobrei dele, sempre fiz meus requerimentos, cobrando, prefeito, a folha está alta, tal, mas eu sei, entendeu? Aquela questão também, como que você vai mandar um funcionário embora? Bananal já não tem emprego, você já cria uma questão também social na cidade. Então, hoje, eu pedi, entendeu, com o Divino Espírito Santo, que ele iluminasse a minha mente para que eu tomasse uma decisão, entendeu? Que, não para beneficiar o prefeito Davi, mas sim, entendeu, que eu tomasse uma atitude, na verdade, assim, como ser humano, me colocando na situação dele como prefeito. Se eu fosse a prefeita, como que eu agiria? Será que eu não cairia no mesmo erro dele? Será que a prefeita Miriam, que também teve as contas delas apontadas por essa casa de lei, inclusive que eu votei favorável, justamente por isso? Porque eu tenho essa compreensão de que não é o problema do gestor em si, é o sistema que faz com que aconteça tudo isso, entendeu? Então, esse é o motivo de eu votar contra o parecer do Tribunal de Contas. Não é questão política, nem nada, é uma questão mesmo da pessoa sentar na cadeira e achar que as coisas é fácil, e nem sempre é fácil, porque você está regido por lei, entendeu? E a lei de responsabilidade fiscal, ela existe, entendeu? Tem que ser cumprida, e não te dá outra alternativa. Então, no momento que for aprovado, eu tenho certeza que lá no Congresso, que o Fundeb não será mais vinculado junto à folha da prefeitura, eu tenho certeza que os prefeitos vão trabalhar, entendeu? Com mais facilidade, porque enquanto tiver isso, infelizmente, vai ter esse problema. E precatório é uma coisa que acontece, entendeu? Parece, na hora, a cidade não tem, né, condições, é um município pobre, vamos dizer assim, a gente sobrevive de repasse mesmo, de emendas, e nem sempre a gente pode estar atendendo esse tipo de coisa, entendeu? Tanto é que tem pessoas que têm precatória, o doutor Wilton mesmo parece que tinha 100 e poucos mil para receber de precatória, né? Então, quer dizer, não sei se já recebeu tal. Então, são valores altíssimos, que às vezes estoura na mão daquele prefeito, que não foi feito nem na época dele, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora aí, porque, como diz o ditado, né, julgar é fácil, né, mas a gente não sabe o que a pessoa está vivendo. Então, esse é o motivo do meu voto favorável. É um voto consciente, entendeu? Mesmo que eu possa ser criticada, eu não estou votando contra educação, nada disso, que pelo contrário, o prefeito sabe, eu sempre cobrei, sempre, entendeu, fiscalizei, mas eu sei, eu tenho esse conhecimento hoje, que infelizmente é complicado essa questão dos 60% do Fundeb de aplicar por causa dessa lei de responsabilidade fiscal. Então, esse é o motivo do meu voto desfavorável. Não sou técnica, não tenho conhecimento técnico para poder discutir, né, com uma corte do Tribunal de Contas, mas eu tenho algo que talvez seja até maior do que o deles. Eu tenho a questão do bom senso e eu vivo a realidade da minha cidade, então eu sei o que acontece na minha cidade, coisas que eles estão lá com papel e muitas das vezes não sabem na prática o que acontece. Então, esse é o motivo do meu voto. Regimentalmente, a palavra está franqueada para o ex-prefeito Davi Luiz Amaral de Moraes. Não vai falar? Com a palavra, vereador Robson.
Eu gostaria de fazer das minhas palavras, as palavras da vereadora Érica, muito bem colocada, muito bem. Érica, eu acho que o Espírito Santo te entrou na sua mente, com certeza, e te mostrou uma visão que muitas das vezes, às vezes, a gente não é técnico, como você disse, né, sobre o Tribunal de Contas. Eu me lembro daqui várias vezes, que eu estou aqui desde 2001, e olha quantas contas, né, chegaram aqui para a gente discutir, debater, votar, né, e contas que coisas que a gente teve uma votação, que eu me recordo, uma votação do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas deu parecer favorável à conta do ex-prefeito Dr. Wilton. E a Câmara de Vereadores, como sempre a Lúcia disse, que é um voto político, né, Lúcia? A Câmara votou contrário, contra o Tribunal de Contas. Apenas o meu voto acompanhei o Tribunal de Contas. E os demais vereadores foram contra. Bom, coisa do passado. Como diz a Érica, não é fácil um município pequeno, um município onde você pega um gestor que não teve passagem pelo Legislativo. Davi Moraes foi um prefeito que veio por nome do seu pai dele, Sebastião Diniz de Moraes, mas sim é um administrador que teve ele é empresário da nossa cidade, então ele era um gestor empresarial. E o Davi, quando assumiu a prefeitura, assumiu, logicamente, Sebastião Diniz de Moraes, que foi aquele nome de um prefeito, no melhor prefeito que nós tivemos, né, falado por todos, um grande prefeito que teve na sua gestão. E o Davi me pega a prefeitura com sua equipe, como eu disse, nunca passou no Legislativo, mas tinha uma equipe que pudesse orientar. E o nosso município, nesses 4 anos, podemos observar o quanto nós recebemos na gestão Davi Moraes de empreendimentos nessa cidade, seja era do governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, como às vezes o prefeito, igual você diz, o prefeito às vezes ele quer fazer. O Davi, quando assumiu 2009, o ex-prefeito, ele deu 15% de reajuste ao funcionário público. 15%, Renato. Talvez pudesse ter tido precipitado? Não. Ele pegou talvez a sua equipe, né, e apontou e olhou e falou, não, eu tenho condições de dar 15% no seu governo assim que ele entrou. A gente lembra nas gestões dele também o quanto era difícil para nós, para o município, o prefeito, atender as necessidades de todas as áreas desses nossos quase 650 quilômetros quadrados que nós temos aqui em Bananal, 650 quilômetros, né, aqui dentro da nossa cidade, e a gente ter essa dificuldade. Então, e você vê no governo dele que as coisas que ele queria fazer com transparência. Nós tivemos na gestão do Davi Moraes a maior frota comprada de veículos novos para o município, com recurso próprio. Nós tivemos aqui, na gestão do Davi, no tempo de educação, os uniformes eram entregues todos os anos pela Secretaria de Educação. A parte de esporte, nós tínhamos o campeonato amador do futebol na sua total apoio, tanto as modalidades de vôlei, basquete, handebol, futsal, todos isso fazia com que envolvesse o município, todos os bairros participassem. Isso tem custo. Então, para um prefeito, você gerenciar tudo isso, e você fica depois à mercê do Tribunal de Contas dizer que você não podia ter feito isso, você excedeu isso, você não podia fazer isso. Mas, ao mesmo tempo também, quantas vezes eu me lembro que o Davi foi obrigado a fazer concurso público, né, no Ministério Público apontando que tinha que fazer o concurso público, e ele tinha que também acatar a legislação. Se ele não fizesse, seria punido do mesmo jeito. Então, ele teve que fazer, teve que contratar, sem contar do que ele pegou quando assumiu o município de contratações deixadas para o governo anterior, de funcionários que foram contratados para a sua gestão. Então não foi fácil pegar um município de 2009 a 2012, e o Davi conseguiu, no peito e na raça, com muita dedicação, com muito trabalho, levar o nosso município. E isso, a gente agora vem no Tribunal de Contas apontando as suas irregularidades, vamos chamar assim, que foram apontadas, né, que é um órgão técnico, não é verdade? Mas como diz a Érica, eles são técnicos, mas não vêm aqui ver as necessidades do que o município passa para poder
conseguir fazer uma folha de pagamento, conseguir pagar os fornecedores, conseguir fazer um evento na cidade, uma festa, porque o povo cobra. E aí você fala não, que eu não vou fazer festa, que não pode. Entendeu? E aí as coisas apertavam. O Davi fez 4 anos do seu governo, a festa do peão boiadeiro. Nós, ano passado, não tivemos condições de fazer, e não culpamos a prefeita, não. A dona Miriam está também, se não está tomando, coitada, algumas atitudes, é porque ela está sentindo também, na esperança de futuro também, que possa ser também punida. Não é verdade? Então, as coisas, nós estamos aqui na Câmara, e nós, vereadores, nós entendemos como que passa um gestor, como passa um prefeito, a dificuldade que é. E nós estamos aqui tentando fazer com a parceria, tentando ajudar. A gente sabe as dificuldades, tem hora que a gente é apertado, a gente é cobrado, e a gente sabe. Então, o município hoje não é fácil. Ser prefeito hoje, no meu ponto de vista, eu penso comigo, não é para qualquer um mais não. Hoje, ser prefeito hoje, ele tem que ter, no mínimo, ter passado no legislativo, ele ter faculdade de direito, para ele entender de lei, ele tem que ter conhecimento, tem que ter gestão, saber de gestão pública. Isso não é, então daqui para frente as coisas estão mudando, né? E vai mudar cada dia mais, porque senão vai acontecer esses problemas de apontamento do Tribunal de Contas, e cidadezinha igual a nossa aqui em Bananal, a gente tem coisas que o prefeito tem que fazer, porque senão ele não atende a municipalidade. Então, senhor presidente, meu voto também será com certeza contra a posição do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, está em nossas mãos, por mais uma vez, essa difícil missão de ter que julgar as contas de um prefeito. O Martins já falou uma vez aqui, e eu já havia falado outras vezes. Eu acho que não é justo colocar as câmaras municipais em saia curta para julgarem as contas de um prefeito. Porque bem sabemos que é um julgamento, na maioria das vezes, político. O julgamento pelo sim ou pelo não interfere na vida política do candidato a prefeito. Simplesmente. Se porventura, mesmo sendo rejeitadas ou aprovadas, ou aprovado o parecer do Tribunal de Contas, se porventura o prefeito que tem as suas contas julgadas pelo Poder Legislativo tiver cometido algum desvio funcional em relação às atividades de prefeito, ele certamente responderá pelos seus atos. De forma que, em poucas sessões passadas, nós já tivemos 2 julgamentos das contas do mesmo prefeito anterior, o senhor Davi Luiz Amaral de Moraes. A primeira foi rejeitada e a segunda aprovada porque acompanhamos o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que eu também considero todos os tribunais de contas como um órgão bem político, porque são nomeados pelos respectivos chefes dos executivos, tanto estadual quanto federal. E na maioria das vezes, esses conselheiros que formam o Conselho dos Tribunais de Contas, seja estadual ou federal, já passaram como candidatos a senador, a deputado, e ocuparam, na maioria das vezes, cargos de deputado e de senadores. Então, esses mesmos conselheiros sabem da dificuldade que é para se administrar. Administrar um município, o vereador Robson acabou de falar, e eu tenho dito, não é de agora, é de muitos anos atrás. Para se administrar um município hoje, e principalmente os municípios pequenos, a pessoa tem que levar a administração como se estivesse administrando uma coisa sua, como se estivesse administrando uma entidade privada.
Porque a administração pública não pode dar lucros, mas tem que dar resultados. As leis cercam o administrador público de todos os lados. Não se deve, não é que não se pode, mas não se deve, como diz o vereador Robson, eleger um prefeito que não tenha conhecimento daquilo que ele está fazendo dentro do Poder Executivo. Porque o resultado é dos piores. Eu não desejo que nenhum prefeito venha a sofrer alguma ação de improbidade administrativa, porque uma ação dolorida, ela fere as pessoas, ela machuca as pessoas. Então eu acho que todos os prefeitos devem tomar muito cuidado com a administração pública. E se entrar para administrar um município, administre com racionalidade, seja racional nos seus atos. Porque os resultados são só para ele. Se algum dos seus secretários, por exemplo, errou o prefeito, mesmo não está sabendo disso. Porque os secretários são nomeados pelo prefeito. Tanto os secretários como todos os administrados. Então, eu nesse momento, né, eu tenho em minhas mãos, fui eleito vereador e eu tenho o encargo de decidir pelo meu voto. E eu sempre que dou o meu voto, eu não dou às escuras, eu gosto de justificar. O ex-prefeito Davi Moraes não apresentou sua defesa aqui neste caso. E eu vejo que foram observados apenas os índices relativos à saúde e os índices relativos à aplicação na educação. Os relativos à saúde, eu creio que nenhum prefeito vai ter problema com isso. Porque são 17% do orçamento. E na maioria das vezes, como a saúde é um dos setores mais perversos da administração pública, o prefeito acaba investindo até 40%. Já na educação, os prefeitos têm que ter muito cuidado, porque na maioria das vezes eles não conseguem investir. E investir na educação é muito fácil, porque na educação é onde se tem mais dinheiro. Qualquer despesa que você possa usar, não todas as despesas, o Tribunal de Contas não aceita todas as despesas como despesas da educação, mas o mínimo que você faça pela educação, você alcança os 25%. Agora, em relação ao salário de funcionários, se, por exemplo, houvesse tido uma aplicação no pagamento, uma exceção, se tivesse excedido o valor, o percentual de 54%, com o salário de funcionários, e se tivesse aplicado no Fundeb o quanto determina a lei, e justificasse, eu apliquei no Fundeb, por isso eu não consegui atingir o índice do funcionário público, do funcionalismo, do pagamento do funcionário, ou vice-versa, seria uma justificativa. Mas todos os índices foram reprovados. Eu acho que, nesse momento, eu não quero ser contra voto de nenhum vereador. Cada um vota da forma que achar por bem. É um processo democrático e isso valoriza a democracia. Então, no meu ponto de vista, todos esses índices foram reprovados pelo Tribunal de Contas. É o meu voto a favor desse parecer do Tribunal de Contas, que, embora eu reconheça que os conselheiros do Tribunal de Contas é um conselho político, eu ainda acredito nos técnicos do Tribunal de Contas. Eu ainda quero acreditar nos técnicos do Tribunal de Contas. Então, esse é o meu parecer, senhor presidente, em relação ao meu voto. Com a palavra, vereador Martins. Alô? Eu tenho pouco a falar, muito bem colocada pelo vereador Robson, pela vereadora Érica. Enquanto houver esse sistema arcaico, esse sistema que não funciona, eu não acredito, todos os prefeitos vão pagarem por isso. Não é só Bananal, como todos os municípios a nível de Brasil. Entendeu? Então, o que acontece? Eu não acho justo eu votar contrário ao Davi de forma alguma. Eu vou votar, sim, contrário ao Tribunal de Contas. E vou votar favorável às contas do ex-prefeito,
para ela ser aprovada. Logicamente que o Davi entrou na prefeitura, eu lembro que o Robson disse, deu 12% ou 15%. A intenção do ex-prefeito, o que é? É ver a cidade andar, é ver o funcionário feliz. Mas às vezes a gente erra. Então é muito difícil você administrar uma cidade sem recursos. E não tenha dúvida, enquanto não desatrelar esse dinheiro da educação, todos os prefeitos vão cair. E outra coisa que eu não acho justo é a gente votar contra dos ex-prefeitos. Eu não estava aqui. Eu vou votar contra do ex-prefeito. Então, o que eu tenho que falar é isso, e eu voto favorável à aprovação das contas do ex-prefeito. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Como sempre eu coloco aqui, né? Já fiz relatório com contas, votei contrário no relatório e na hora eu dei o voto favorável. Por quê? Eu estou aqui desde 2005. Todas as contas de prefeitos são a mesma coisa, os mesmos pontos. Porque a conta não é separada, ela é vinculada, o pagamento é vinculado. Então, não se tem como não sair dos 54%, dos 60%, da outra parte que diz precatório, todos. Hoje, a dívida da Prefeitura de Precatório é mais de R$1 milhão. Não se tem dinheiro, nem se vai ter esse dinheiro para isso, para poder pagar. E com relação, quando fala o Fundeb, mas aqui se coloca... Conceda a parte, vereador. A dívida da Prefeitura não é 1 milhão, ela está girando em torno de 12 milhões. Só precatório? Só precatório. Então aí, melhor ainda. Obrigado pela informação. 12 milhões. 12 milhões. Então não importa o prefeito que tiver, ela vai continuar sendo apontada precatório. Enquanto não tiver uma lei que facilite melhor essa situação. Porque o que a gente está vendo, o que pode acontecer é que todas as prefeituras fechem suas portas. É isso se não tiver aprovação no Senado e na Câmara com relação a não ficar vinculado o dinheiro da educação com os outros pagamentos dos funcionários normais. Não mais que eu digo de carreira, de outra parte, sem ser educação. Isso tem que acontecer. Não vai ter prefeito nenhum enquanto for dessa forma, que faça justamente o que tem que ser feito. Porque acontece, dá-se aumento para os funcionários, tá? Aí o vereador hoje pediu que possa ver aí essa possibilidade, como vai ser repassado para a Câmara também, essa porcentagem que dá a lei, favorece. E não pode ser feito pelo funcionário, não pode para o professor, não pode para ninguém, por quê? O prefeito responde pela lei de responsabilidade fiscal. E muitas das vezes, em cursos, encontros, a gente vê assim, o prefeito falando dessa forma. Eu vou dar, seja tudo que Deus quiser, porque na verdade existe uma necessidade. Se não está aí a prefeitura hoje, com funcionário com salário mínimo, sem condições nenhuma de se fazer nada. Não tem cargo, não tem um futuro promissor dentro da sua carreira, por causa disso. Por estar tudo realmente consignado numa folha só. Então, eu vejo, com relação a isso, a saúde, a obrigação é 15%, como o vereador Oswaldo falou, mas aplica-se 40%. A folha de pagamento da saúde é feita junto com essa folha que sai a educação e sai outra. Então, o 15% que aplicar e o prefeito aplica 40%, está dentro aqui da lei de responsabilidade fiscal. Então, se ele fizer, de acordo com a lei, toda a sua aplicação, ele não vai governar, não vai fazer nada, vai parar todo mundo. E não tem condições. Então, eu vejo, sim, uma esperança. E quando fala que tem que ser um candidato assim, assado, não é dessa forma. A Constituição é clara e diz que todos têm o direito. Todos têm o direito. O voto é livre, não é obrigatório na pessoa que eles quiserem votar. Então, qualquer ser humano pode ser candidato. Mas nós temos que preparar, conscientizar, principalmente a nossa juventude, de que as pessoas que realmente tenham conhecimento e possam estar ajudando, que possam estar trabalhando dessa forma. É por isso que a política tem que ser modificada. Os cargos que são dados não podem ser cargos políticos, tem que ser cargos profissionais, pessoas que entendem realmente, que podem fazer alguma coisa de um trabalho, que existe o concurso, e as pessoas que possam trabalhar. Não se pode amarrar mais hoje, com relação à política, os cargos. Isso não pode existir. Então, o próximo prefeito que vier candidato, ele tem que ter essa noção.
tenho que saber que não tenho que acordar com o partido por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de beltrano. Mas eu tenho que apartar junto pela nossa comunidade, pelo desenvolvimento social do nosso município. E principalmente a questão dos funcionários. Vossas Excelências, eu sempre falo aqui, fui funcionária da prefeitura, 30 anos de trabalho para ter um salário hoje, reformulado, R$ 700 de aposentadoria. Como é que vai ficar isso? Então, quando mostra aqui o parecer técnico, ele não está determinando, ele está dando parecer dele. Então, ele mostra o que deve ser feito, que ela é cumprida. Mas por que eles não mudam? Já foi colocado isso, que não é parecer mais, não. Tem que ser decisão e não vir para a Câmara. Porque eles começam a forçar uma situação. Mas aqui, graças a Deus, na nossa cidade, não existe isso. Existe o voto, como a vereadora Érica colocou, consciente, do bom senso, que a gente vê as nossas necessidades. E se tiver algum erro, alguma coisa, a parte judicial está aí para poder fazer a parte dela. Mas aqui dentro da Câmara, com o conhecimento que eu tenho de toda essa situação de uma prefeitura, que fui funcionária durante 30 anos, que pude trabalhar com vários prefeitos, desde o seu Sebastião Diniz, o Washington, Miriam, Elias, o Wilton, a gente pode realmente ver que todos eles tiveram as mesmas situações. E com a lei que mostra, foi pior ainda com relação a isso. Mas a lei tem que existir, lógico. Mas ela tem que dar uma trégua e tem que mostrar de uma forma diferenciada que esse dinheiro, com esse pagamento, tem que ser diferenciado para cada funcionário, para cada categoria, né? Cada secretaria. Principalmente, o turismo tem que ser desvinculado também. As outras ações têm que ser desvinculadas. Cada um vê o seu dinheiro próprio para poder gerar aquela secretaria. É isso sim. Aí sim consegue um trabalho. E modificar que a política realmente é muito bonita. E ela tem que ser trabalhada em prol de toda a comunidade. O meu voto é favorável. Palavra, vereadora Marinha. Eu, pelo menos, uma coisa eu digo. Não estou votando favorável ao Tribunal de Contas do Davi. Estou votando as contas dele. Porque por várias vezes eu até cheguei a falar para ele, cuidado, Davi, você está com uma boa intenção, mas nem todos estão do seu lado. E às vezes ele dizia para mim assim, não, a senhora que está na impressão. A mesma coisa do doutor Wilton. Avisei várias vezes, sabia que tinha gente por detrás falando que ia atolar. Então, não quis ouvir, né? Por muitas vezes a gente ia pedir um projeto, qualquer coisa, nós não temos dinheiro. Então, as companhias, como diz o doutor Oswaldo, quando a gente entra em um lugar, você tem que muito pedir ao Espírito Santo que ilumine as pessoas do seu lado. Porque, às vezes, as pessoas que te destroem, não é você. Você até quer fazer alguma coisa boa, mas as pessoas estão ali para ganhar dinheiro ou sempre para levar lucro. Então, eu aqui não tenho muito a falar, porque não tenho grande estudo para dizer o que é bom, o que é certo, o que é errado. Mas uma coisa eu digo, eu vou votar favorável ao Tribunal de Contas, não pelo Davi, mas pelas contas dele. Está em votação o julgamento das contas anuais do Poder Executivo, exercício 2010, TC 2795/026/10. O quórum de aprovação é de 2/3. O processo de votação é o nominal. O vereador que estiver de acordo com o parecer prévio do Tribunal de Contas, responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo com o parecer prévio do Tribunal de Contas, responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Quando é contrário, eu voto... Não. Não, né? Não. Contas. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lucelena Nádia Gonçalves. Não. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Não. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim.
Vereador Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Está mantido o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 6 votos. 6 votos. São 6 votos, é 2/3. Para aprovar ou não aprovar, são necessários 6 votos. É 2/3. São 6 votos, vereador, necessários. São 2/3 dos vereadores. Esclarecendo, para aprovar ou não, para manter ou não o parecer do Tribunal de Contas, o quórum de aprovação é de 2/3. São necessários 6 votos, independente da quantidade de vereador em plenário. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 2, de 14 de abril de 2014, dispõe sobre a concessão do título cidadão bananalense. Isso. Com a palavra, vereador Robson. Senhor presidente, o projeto de decreto legislativo número 2, de 14 de abril de 2014, dispõe sobre a concessão de título de cidadão bananalense ao senhor Edson Rodrigues de Macedo, o título de cidadão bananalense. Vou ler a biografia rapidinho aqui do parecer, da justificativa. Macedo nasceu em 20 de julho de 1965. Em 20 de julho de 1965, Edson Rodrigues de Macedo nasceu na cidade de Cruzeiro, estado de São Paulo. Filho de Francisco Rodrigues de Macedo e de Raimunda Cândida Pires de Macedo. Edson trabalhou como vigilante. Em 1993, Edson ingressou na Polícia Militar. Em 1994, como soldado da PM, Edson começou seu trabalho na cidade de Bananal, estado de São Paulo, onde casou e teve 2 filhas. Desde sua chegada nessa cidade, Edson tem um bom relacionamento, não apenas com seus colegas de trabalho, mas com toda a comunidade, destacando-se distrito de Rancho Grande, não apenas pelo seu trabalho, mas pela ajuda que, junto de sua esposa, ofereceu aos moradores daquele distrito. Edson destacou-se ainda pelas muitas moções de aplauso que recebeu pelo seu trabalho, especialmente no combate ao mercado de drogas, recebendo medalha pelas atividades desenvolvidas nesta região. Então, senhores vereadores, nosso amigo Macedo, Popular Macedo, já se encontra aqui no nosso município há 20 anos. Eu tinha feito uma moção de aplauso aqui para ele. Macedo está aqui há 20 anos aqui na nossa cidade. Casou com a Sueli, tem 2 filhas. O Macedo é uma pessoa, além e fora do seu trabalho como policial militar, uma pessoa amiga, que se destacou, como eu disse, aqui no distrito do Rancho Grande. Aqui em Bananal, continua se destacando, junto aí com a Polícia Civil, a parceria da Polícia Civil e Militar, fazendo algumas apreensões aí no tráfico de drogas na cidade. É uma pessoa que participa da comunidade, uma pessoa que está ali sempre presente nos campeonatos de futebol, ele gosta de participar do futebol. Nas suas horas de lazer, está sempre com a esposa,
no Clube da Terceira Idade, com a comunidade, dançando, participando. Enfim, o Macedo é uma pessoa, não tem como a gente falar negativamente dessa pessoa, do Macedo. O Macedo só tem coisas boas, só nos traz coisas boas. Aonde ele está, na hora do serviço, procura ser aquele policial amigo, né, passando todas as informações, quando é citado por pessoas turistas, né, até mesmo as pessoas aqui da cidade, quando tem alguma ocorrência, ele procura chegar na ocorrência e, da melhor forma, apartar a situação, conseguir resolver a situação de uma maneira mais clara, mais amiga. Então, isso nos trouxe do Macedo uma pessoa que nos deixou essa admiração. Me deixa, não só para mim, Bananal inteiro, eu penso que você fala em Macedo, a cidade toda acolheu esse grande amigo Macedo aqui na nossa cidade. Então, o Macedo diz o seguinte: pô, Robinho, o maior sonho que eu tenho é de poder aposentar aqui dentro dessa cidade. Porque aqui comecei o meu trabalho na Polícia Militar, aqui constituí família, aqui vem minha família que vem de Lavrinhas, de Cruzeiro, eles vêm aqui para Bananal, é uma festa imensa, eles adoram aqui, e eu também adoro aqui. Gostaria muito de encerrar minha carreira, que é 30 anos a Polícia Militar, que chega a parte final, né, aposenta. Eu gostaria muito de estar aqui junto com vocês, com o Bananal, servindo o Bananal, atendendo a população, servindo qualquer entidade que for preciso. Enfim, ser, na verdade, um bananalense. Esse é o meu sonho. Eu falei, poxa, Macedo, então é justo você, 20 anos de trabalho, todo esse trabalho que você faz, receber o título de cidadão bananalense, ser agraciado por essa casa. E com certeza farei essa homenagem para você aqui nessa casa, porque é uma homenagem merecedora. Por tudo que você fez, por tudo que você faz, por tudo que tem certeza que você fará pela minha cidade de Bananal. Tem certeza que assim que você aposentar, você vai continuar a ficar aqui. Ele falou, Robinho, esse é o maior sonho que eu tenho. Aposentar, eu vou ficar aqui, aí a gente vai sair para os passeios, vamos sair para a pescada, podemos jogar um futebol mais tempo, podemos curtir a família com mais tempo. Quem sabe é um sonho meu comprar aí uma chacrinha para mim, um pedacinho de terra aí, para a gente poder fazer lá uma área de lazer, convidar os amigos, ter presente lá. É o que eu sonho. Então, Macedo, desde já, meu muito obrigado, nosso muito obrigado. Bananal te agradece por tudo que você fez, principalmente aos moradores do distrito do Rancho Grande, que tem um carinho enorme por você. E nós aqui, tenho certeza que a população de Bananal te adora e vamos estar juntos até o dia que você queira ir embora de Bananal. Mas como você disse da sua boca mesmo, que você quer ficar aqui, você quer ter o fim da sua vida aqui no município de Bananal. Então, por tudo que você fez, meu muito obrigado, e é onde eu faço homenagem para você nessa sessão de hoje. Com a palavra, a vereadora Érica. Então, essa questão de título de cidadão, de diploma de ordem do mérito, é uma coisa muito peculiar, né? Cada pessoa, né, tem a pessoa que ela acha que merece, né, o título, e a gente respeita, lógico, entendeu? Porque a questão da harmonia. Mas eu quero fazer uma ressalva. O Macedo é uma pessoa, meu vizinho, morador lá da Laranjeiras, lá do condomínio. Está errada a biografia do Macedo. O Macedo não tem só 2 filhas. O Macedo tem um casal de filhos em Lavrinha. O Macedo tem uma filha com a Neia, que é a Clarinha. O Macedo tem uma filha que é neta do Zizinho. E eu acho que isso tudo tem que ser depois arrumado, Robinho, porque a pessoa fica muito humilhada, o filho fica muito humilhado. Eu lembro que quando o português foi agraciado com o título de cidadão bananalense, que o Godot, assim, né, o agraciou, ele não foi falado meu nome. E eu fiquei extremamente, entendeu, revoltada com aquilo. Como é que eu posso dizer? Uma mágoa que eu tenho até hoje disso, entendeu? Porque a gente não pede para vir no mundo. A gente é filho, entendeu? Então, eu acho que depois você dá uma ajeitada nisso daí. E outra coisa, eu fiquei também muito aborrecida com o Macedo, porque o Macedo andou criando uma situação lá na Laranjeiras, até falando em questão de colocar faixa. Até bom que o prefeito Davi está aqui, e melhor do que ninguém sabe que o que eu vou falar aqui é a pura realidade. O deputado Samuel Moreira liberou uma verba de 150 mil para calçar o condomínio e colocar uma academia ao ar livre. Só que aquele dinheiro foi impossibilitado de ser usado no condomínio porque ele é dado como uma área particular. Entendeu? E o Macedo, né, começou a
soltar boatos dentro do condomínio que ia colocar uma faixa, que eu prometi calçamento, que é isso que é coisa que eu nunca prometi, porque quem faz obra é prefeito, a gente corre atrás dos recursos, pede, mas quem executa é o executivo, né? Enfim, e saiu falando também que eu estava pedindo a transferência dele, sendo que Deus, melhor do que ninguém, sabe que é mentira, entendeu? Eu fiz, sim, pedido da vinda do soldado Tiago Morgado para Bananal, entendeu? Liguei para o Zé Celso para poder, entendeu? Ele já está lá na lista lá de transferência, né? Até usei aqui o telefone aqui dessa casa para estar falando com o José Celso. Ele ligou de volta para o presidente até que atendeu o telefone e passou para mim. Em momento nenhum, eu nunca cogitei isso, entendeu? Então, eu acho que é muita mesquinharia, é muita maldade a pessoa ficar criando história para querer difamar as pessoas. Eu acho que ele ficou um pouco ressentido, porque a esposa dele concorreu à eleição e não se elegeu, e eu, graças a Deus, entendeu, me elegi, né? Então, eu acho que isso criou um ranço. Mas, tipo assim, não tem nada contra ele e, tipo assim, desejo tudo de bom para ele, né? Porque a gente tem que ser assim na vida. Tudo que as pessoas desejam de mal, a gente tem que desejar de bem, porque a vida é um espelho, tudo que vem volta, entendeu? E quem calunia, uma hora é caluniado. Então, eu vou estar votando no título do Macedo, em consideração ao vereador Robson, entendeu? Porque é da vontade dele estar agraciando mesmo, mas com essa ressalva, entendeu? De que eu fiquei muito magoada com as histórias que o Macedo criou em cima do meu nome, em fatos que é em verdade, entendeu? Eu fiz, sim, ligação, mas para pedir a vinda de policial para Bananal, que é, inclusive, o Tiago Morgado, um rapaz muito bacana, e agora eu estou lutando para a vinda do Rafael Farol, né, que todo mundo conhece, é filho do Ligo, que está lá na Polícia Civil em São José dos Campos, e a gente está aí lutando para trazer o Rafael aqui para a delegacia. Mas eu jamais iria usar de uma baixaria dessa, de uma maldade dessa, para pedir transferência de pessoas de Bananal para outra cidade, entendeu? Até porque se ele faz um trabalho bom ou ruim, quem tem que julgar é a população, entendeu? Então, eu vejo, entendeu, que o trabalho hoje, que merece todo o meu aplauso, é o trabalho da Polícia Civil. Inclusive, o Martins fez uma colocação aí, entendeu? Que eu quero deixar bem claro. Ele fez a moção para o doutor João Paulo. Hoje eu estive lá com a seccional, né, doutora Yara, entendeu? Fui até convidada para almoçar lá com eles, mas não fui devido, né, não estava preparada. E digo o seguinte, a Polícia Civil está de parabéns, entendeu? A gente vê que está trabalhando. Essa questão do Quintanilha, eu acho que a Miriam vai ter que tomar uma atitude, porque o que aconteceu é coisa muito grave, droga é uma coisa que destrói família. A gente vê aí hoje muitas mães, né, que domingo... Se atém ao tema. Que domingo vai estar aí comemorando o Dia das Mães, entendeu? E que, infelizmente, hoje derrama as lágrimas devido aí à questão do uso da droga, que só faz para destruir. Então, né, voltando ao tema, eu admiro profundamente o trabalho da Polícia Civil. Gosto demais, entendeu, do trabalho da Civil. A PM, muitas das vezes, ao meu ver, deixa a desejar. Mas, enfim, entendeu? Cada um faz o seu trabalho e o tempo é que é o melhor remédio que diz tudo. No momento é só. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Eu, falando do Macedo, eu lembrei do Cruz, né? O Macedo tem um pouquinho do perfil do Cruz, né? Interagindo, participando das comunidades, sempre perto da comunidade, principalmente a comunidade mais carente, né? Para poder ajudá-los. E uma pessoa que fica na polícia, a questão pessoal de cada um é cada um. Eu acho que a gente está dando título para o policial que tem feito um bom trabalho nesses anos todos de Bananal, porque 20 anos numa cidade não são 20 dias, né? É muito tempo. Então, eu gosto muito do Macedo, eu acho uma pessoa séria, trabalhadora, e tem cumprido com suas obrigações dentro da polícia. Mas, assim, como nós também, vereadores, outras pessoas que ocupam cargos, às vezes uns gostam muito, outros não gostam, e a vida é assim, né? Então, eu quero aqui parabenizar o vereador Robson
pelo título de cidadão bananalense ao Macedo, que vem de encontro realmente com o meu voto favorável para que realmente ele possa se estabelecer até a sua aposentadoria na cidade de Bananal. É o que eu tinha a dizer. Com a palavra, vereador Álvaro. O vereador Oswaldo, desculpa. Robinho, em relação a esse projeto de lei, sou totalmente favorável. Porque nós não estamos votando num título de cidadão bananalense para o policial Macedo. Nós estamos votando na pessoa do Macedo. Bananal já acolheu o Macedo há muito tempo. Simplesmente, Vossa Excelência, com esse projeto, está ratificando esse acolhimento da nossa população. A sessão passada, se não me falha a memória, Vossa Excelência já apresentou uma moção de aplausos, que foi aprovado por unanimidade aqui também nesta casa. E eu creio que esse também vai ser por unanimidade. Ele já foi acolhido. Ele já se sente um cidadão bananalense. De fato. Isso será por direito de agora em diante. Macedo é uma pessoa que sabe diferenciar o seu trabalho e as amizades. Onde ele está, só traz alegria. Macedo sempre é bem recebido por todos, em todos os momentos onde ele aparece. É um pai de família respeitoso. Casou-se com a Sueli, uma moça brilhante, alegre, e o Macedo merece, desta casa, o maior respeito pela pessoa que ele é e pelo trabalhador que ele é na função que ele exerce. Eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marinha. Eu também sigo as palavras do doutor Oswaldo, da Lúcia ali. Eu concordo com eles, e o Macedo, para mim, é uma pessoa que vem nos ajudando desde que a gente começou a Capela São Sebastião, quando a gente fazia as quermesses, fazia os bailes lá, e o Macedo estava lá para nos ajudar, sabe? Então, eu não tenho nada contra ele, eu acho que ele tem todos os direitos, é como diz, não é o policial, não, é o amigo, é o companheiro. E a Sueli é uma menina que, para mim, ela morou muito tempo na minha casa. A primeira filha dela fui eu, até quem tomei conta, uma boa temporada. E ele pegou e respeita a todos com muita força, com muito amor. Também a Dona Rosa, né? Então, para mim, ele já está, como se diz, já está com o seu título. Né? Que Deus abençoe, que ele continue e ele possa morar mesmo aqui em Bananal, definitivo. É uma pessoa que merece. Com a palavra, vereador Furreca. Também quero parabenizar o vereador Robson, né, pelo título ao Macedo. Não tem nem mais o que falar do Macedo, né? Uma pessoa conhecida na cidade, desempenha o seu trabalho muito bem, participativo nas comunidades, sempre está presente lá na minha comunidade, na Boa Esperança, em todas, né? Em todos os bairros da cidade. E uma pessoa amiga, sempre sorridente e que sabe também realmente, como o Oswaldo colocou, distinguir ali o lado da profissão, o lado da amizade. Então é merecido. O meu voto também, vereador Robson, com certeza é favorável ao nosso amigo Macedo aí. Olá, vereador Martins. Como é sabido, o meu voto para o Macedo, muito bem colocado pelo Robson, é favorável. Não tem muito a falar, que a gente está sempre junto, já fizemos umas canas junto. Então, praticamente, todo dia de serviço a gente está batendo papo. Então, muito bem merecido, eu acho digno ele ter ganhado o título de cidadão bananalense, e muito digno também, por ele ser policial e estar ganhando o título de cidadão. Porque muita gente tem lá, é policial, então ele não é merecedor. Mas realmente o Macedo é merecedor. Pedir licença ao vice-presidente para fazer uso da palavra. Sobrou pouca coisa para mim falar, né? Todos já falaram sobre o Macedo. Gostaria de parabenizar o vereador Robson. Foi uma bela iniciativa e parabéns ao mais novo cidadão bananalense. Está em votação o projeto de decreto legislativo número 2, de 14 de abril de 2014. O quórum de aprovação é de maioria qualificada. O processo de votação é nominal. O vereador que estiver de acordo responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo responda não à chamada.
Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lucelena Narder Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Aprovado. Está em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 14 de abril de 2014. Com a palavra, vereadora Lúcia. Antes de começar a falar sobre o projeto, eu gostaria de deixar aqui registrado o nosso agradecimento à doutora Sara, que tão assim tem trabalhado incansavelmente para nos atender com os nossos projetos. Dispõe sobre a alteração dos incisos do artigo 23 da Lei Orgânica da Estância Turística Bananal, São Paulo. Resumi, mas eu vou ler aqui. As vereadoras Lucelena Narder Gonçalves, Maria Aparecida de Souza da Costa e Érica Tereza Coutinho Afonso, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação dos demais vereadores esse projeto de emenda à Lei Orgânica, que deverá ser promulgado pela própria Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal, com o respectivo número de ordem. Esta emenda, artigo 1º, esta emenda à Lei Orgânica altera o artigo 23 da Lei Orgânica da Estância Turística de Bananal, alterando o prazo do mandato da mesa diretora da Câmara de Vereadores e também alterando a vedação à reeleição. O artigo 23 da Lei Orgânica da Estância Turística de Bananal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. O mandato da mesa diretora da Câmara de Vereadores será de 1 ano consecutivo, vedada a reeleição de qualquer dos seus membros para o mesmo cargo no ano subsequente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A nossa justificativa. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 14 de abril de 2014, que dispõe sobre a alteração dos incisos ao artigo 23 da Lei Orgânica da Estância Turística de Bananal, alterando o prazo do mandato da mesa diretora da Câmara de Vereadores de 2 anos para 1 ano, e também alterando a vedação à reeleição. Esta alteração da duração do mandato da mesa diretora da Câmara de Vereadores e também esta alteração da vedação à reeleição estão dentro da autonomia municipal, sendo admitida a fixação do mandato em duração inferior e também sendo admitida a vedação à reeleição para o mesmo cargo no ano subsequente. Este projeto de lei, que nós assinamos aqui nessa noite, eu, a vereadora Érica e a vereadora Marinha, busca garantir a participação das maiorias e minorias representadas nessa Câmara Municipal, em observância ao princípio da proporcionalidade partidária. Eu já fui presidente nessa casa por 1 ano, e vejo que todas as câmaras aí fora são dessa forma, dá oportunidade. Na legislatura você só fica com 2 presidentes. E, na verdade, você fazendo com essa lei, você terá 4 presidentes. Então, tem uma mobilidade, tem uma melhor rotatividade de ações, né, de pessoas empreendedoras que vão ter a oportunidade de poder estar à frente dessa Casa de Leis. E eu tenho certeza que isso visa melhorar realmente os nossos trabalhos, as nossas participações, não aqui deixando, viu, presidente, com relação a Vossa Excelência, nesse último ano de Vossa Excelência, mas, na verdade, vai dar condições para mais vereadores participarem, a serem presidentes dessa casa. Então, eu gostaria muito de contar com votos de Vossas Excelências, porque, na verdade, aí, pelo estado de São Paulo quase todo, a maioria das câmaras realmente são por 1 ano. Então, eu gostaria muito de contar com o voto de Vossas Excelências. Nós gostaríamos, né? Obrigado. Com a palavra, vereador Oswaldo.
Vereadora, conforme eu disse, eu gosto sempre de justificar o meu voto. E eu hei de discordar com Vossa Excelência. Faz parte até do processo democrático. Vossa Excelência citou nas suas palavras aí agora a palavra empreendedorismo, empreendedor. Eu acho que 1 ano é muito pouco para uma pessoa empreender. A Câmara, ela precisa de pelo menos 2 anos de mandato do seu presidente para que ele possa cumprir determinadas metas que ele assume quando da sua eleição para presidente. Diminuir esse prazo, certamente, no meu ponto de vista, vai ferir o princípio da administração. Porque o legislativo, ele tem as funções, além de fiscalizar, de legislar, ele tem também uma das funções que até não é previsto na Constituição, por isso é considerada atípica, é a função de administrar. O presidente da Câmara, ele também administra. Ele não só senta para dirigir os trabalhos da sessão legislativa, mas também ele administra o poder legislativo. 1 ano, no meu ponto de vista, é muito pouco para que um empreendedor possa realmente colocar em pauta a sua forma de empreender. É o meu voto, não tenho nada contra o seu projeto, o meu voto, não quero de forma alguma influenciar no voto de outras pessoas, e fica assim definido, e eu concedo a parte a Vossa Excelência. Empreendedor é oportunidade, vai administrar, concordo. Mas 2 anos é visto lá fora e olhado de forma política. Usa-se do cargo da presidência para se fazer política. Essa é a realidade. Nós somos políticos. Estamos aqui, vereadores, não vai deixar de administrar. E vai dar oportunidade para os outros vereadores também participarem. Não ficar monopólio. Dois vereadores só, de 2 em 2 anos, entendeu? Vai dar oportunidade, porque nós somos 9 vereadores, vai dar oportunidade para 4 vereadores poderem participar. E o empreendedorismo, ele não precisa de anos, basta ser. Administrar também, ele não tem que ter um longo tempo. Se ele for realmente um bom administrador, o tempo que ele está ali, se ele tem condições de fazer, com certeza ele faz. Mas respeito o voto de Vossa Excelência. Eu só queria colocar essa posição. Muito obrigado pela parte. Vereadora, já que Vossa Excelência pediu essa parte, por exemplo, se você vai fazer uma licitação, quanto tempo demora para se fazer uma licitação? Se você tem 1 ano só e você abre uma licitação em setembro, você vai passar a obra para outra pessoa? É muito pouco tempo. E em relação a cargo político, eu acho que todos os cargos executivos, do executivo ou do legislativo, todos são políticos. Todos fazem política. Agora, na hora de administrar e prestar contas daquilo que faz, aí é diferente. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, vereador Robson. Senhor presidente, a minha posição a respeito do projeto vai de encontro com a ideia do doutor Oswaldo. Eu vejo o seguinte, o pouco tempo, muito bem colocado, Oswaldo, esse final seu agora aí, sobre a licitação de 1 ano, se você estiver trabalhando 1 ano, como que você vai, né? Como é que você vai fazer? Você faz uma licitação e você não vai dar tempo de você concretizar o projeto e passa para o próximo presidente. Então eu vejo dessa forma também. Como eu vejo a minha forma, o senhor presidente hoje assumiu essa casa ano passado, primeiro mandato, tudo. Eu tenho certeza que dentro das suas ideias, teria algumas posições que Vossa Excelência gostaria de ter feito na sua gestão de 2 anos aqui nessa casa. Como foi, eu fui presidente por 10 meses aqui, como demais outros colegas vereadores foram presidentes aqui, é um sonho do vereador de fazer dentro desta casa uma sala para cada vereador trabalhar na sua própria sala, ter seu próprio computador, ter o seu próprio telefone, futuramente ter seu próprio assessor. Né? Esse é um sonho. Quando eu entrei aqui a assumir a presidência, falei, meu sonho de fazer. E não consegui, tudo bem que eu fiquei 10 meses. E todos os outros que passaram aqui não fizeram. Outra pergunta que eu faço, doutor Oswaldo, o senhor assumiu essa casa em 2001
em 2002, como presidente, o senhor pegou essa casa aqui, totalmente desgastada, totalmente, só tinha praticamente esse, aonde nós estamos presentes aqui hoje, que era da sala ali da administração para cá, porque lá para trás era toda ela um prédio antigo, velho. Se o senhor tivesse 1 ano, o senhor conseguiria fazer o que o senhor fez em 2? Não conseguiria. Então, 2 anos foi feito, só um minutinho, só para terminar com o raciocínio. Em 2 anos, Vossa Excelência entrou aqui dentro, fez a parceria com o prefeito na época, junto com o legislativo, nós saímos daqui, fomos trabalhar lá no Centro Cultural, ficamos no Centro Cultural por alguns tempos, até que esse prédio fosse reformado, e o senhor deixou um nome. Foram 2 anos dentro aqui como presidente, e o senhor deixou esse legislativo um legislativo, vamos dizer assim, de uma vista completamente diferente, no âmbito visual, no âmbito, sei lá, em tudo, estrutura, parte hidráulica, elétrica, informatizada. Então, 1 ano não teria como fazer isso. Eu concedo a parte, vereador. Que vereador Robson, com relação ser presidente, fazer obra ou deixar de fazer obra, porque o empreendedor ele faz no tempo que tem que fazer. E se você coloca em 1 ano que ele tem que fazer aquilo, se você se propor aquilo, vai fazer. Não precisa a questão mais de obra. A Câmara já está num ponto que não precisa mais disso. Ela precisa ter trabalhos revolucionários para atender a comunidade. É nesse sentido que eu estou colocando. E, na verdade, é oportunidade, como Vossa Excelência colocou, que quem não tem vontade de ficar 2 anos fazendo isso, fazendo aquilo, não é isso. É a oportunidade para os outros vereadores poderem mostrarem também o seu trabalho. E licitação, se você tem licitação, se você tem um planejamento e é empreendedor, você já sabe o que você vai fazer dentro com aquele dinheiro. Aí lá naquele ponto você vai fazer a licitação naquele mês para poder você alcançar o seu objetivo. Não tem essa necessidade. Eu estou colocando aqui bem para a participação dos mais vereadores nessa conquista de ser um dia Concordo, presidente entendi, dessa casa. Entendi. Mas veja bem, existe a possibilidade de ter essa participação. Existe de ter 4 presidentes. Aí existe a possibilidade, ela é grande. Se eu sou presidente e te convido o Maurício, qualquer um de demais vereadores para ser meu vice-presidente, eu posso até chegar em você e ter um acordo. Lúcia, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, eu trabalho 1 ano, você trabalha 1 ano. Acordo, vereador? Não, acordo é uma administração. Você pode falar, vamos fazer assim, você tem a sua ideia? A sua ideia, gostei da sua ideia. Eu posso trabalhar eu trabalho 1 ano, você trabalha 1 ano. De forma, vai trabalhar o presidente, entendi, certo? Entendeu? Então, a possibilidade de você trabalhar o presidente e o vice-presidente é muito grande. Então, eu não vejo, você vê as câmaras grandes, aí sim, lá são câmaras de população maiores, igual tem em Barra Mansa. Barra Mansa é 1 ano, aí sim. São coisas que ali são mais de 100 mil, 300 mil habitantes, 150 mil eleitores, sei lá. Então, é meu ponto de vista, entendeu, senhor presidente? Viu, vereadora? Meu ponto de vista, eu acho que deixo do jeito que está por enquanto, até quem sabe um futuro possa mudar esse projeto, pode vir futuramente para, aí sim, dar essa oportunidade para os demais colegas. O que eu tinha a dizer, senhor presidente? Está com a palavra a vereadora Érica. Então, o que eu vejo desse projeto? A gente vê a vida, né? A gente sabe que a vida é feita de momentos. A gente tem a mania de achar que a gente é imortal, né? A gente vive pensando sempre no amanhã, mais ilusão, né? Infelizmente, a ilusão que o homem tem. Mas, na verdade, nós nem sabemos o que vai acontecer daqui a pouco com a gente, daqui 5 minutos. Então, o que acontece? Eu acho que o verdadeiro administrador é aquele que arregaça a manga, entendeu? E realmente põe a mão na massa e faz as coisas acontecer, né? A gente já tem aquela questão, nós mulheres, de administrar nossas casas, né? Todas as mulheres têm essa função de administrar a sua casa. E eu até faço um questionamento, né? Que até o vereador Robson colocou. Digamos, não estou te desejando morte não, viu, querido? Se o presidente morrer, o vice, então, não vai ter condições de dar continuidade ao trabalho? Porque ele pegou o trabalho pela metade? Precisa fazer uma licitação. A licitação ela tem um prazo, não precisa ser 1 ano de prazo de licitação. Eu nunca vi licitação com 1 ano de prazo.
ela tem um prazo mínimo, entendeu? E a Câmara também, o que se faz de licitação aqui não são coisas também de obras absurdas, coisas que requerem, entendeu? Chamadas de empresas que venham de fora, nada disso. Aqui é o mínimo, entendeu? E eu vejo assim, entendeu? Que eu acho que realmente, entendeu? Seria interessante a gente dar oportunidade para outras pessoas trabalharem, entendeu? Porque hoje a Câmara conta com corpo técnico, né, de funcionário bem maior, né, do que dos outros presidentes. Temos aí os assessores, entendeu, que muito nos auxilia. Temos aí a doutora Sara também, entendeu, que é parceirona. Então, quer dizer, ninguém nasceu sabendo. E a gente tendo oportunidade, isso serve como crescimento também para a gente como pessoa. Até porque, como foi colocado por alguns vereadores, que prefeito, para ser prefeito, tem que ser vereador. Mas se for vereador, mas também não tiver a oportunidade de sentar numa mesa da presidência para administrar uma Câmara, também será complicado ele administrar uma cidade, né? Que ele parte também já do princípio de não saber na prática como que administra, né? Porque o presidente não deixa de não ser um administrador da Casa de Lei. Então, eu vejo de forma positiva, porque eu acho que todo mundo tem o direito de também, entendeu? De sonhar, de querer, entendeu? Assumir a presidência da casa. Eu mesmo tenho vários projetos, entendeu? Que eu gostaria que fosse colocado em prática e que, infelizmente, até agora não foram colocados. Amanhã a gente até vai conversar eu com o Manolo. É isso desde o ano passado, que é a questão da Câmara itinerante. Não tivemos a eleição do vereador Mirim. E são coisas que não requer nada, só requer vontade. É vontade, entendeu, do corpo técnico da Câmara fazer, porque já existe a lei, já foi aprovado, só não tem, até então não está tendo boa vontade de se fazer, entendeu? E eu sou aquela pessoa que eu sou dinâmica. Quando eu pego para fazer, entendeu? Não estou dizendo que eu quero ser presidente, não, só estou dando um exemplo. Eu acho que a questão mesmo é de querer fazer, entendeu? E não vejo dificuldade. Eu vejo como um ganho, né, para a gente amanhã ou depois sair daqui com uma bagagem maior, aprender aí junto com nossa jurídica, junto com os meninos aí, entendeu? Com a Vilma, com o Rafael, com Elton, com o pessoal aí do cargo comissionado, uma forma da gente só crescer como pessoa, né, como profissional na área de legislar, né, vamos dizer assim, né, profissional de vereança, que nem existe esse cargo, mas estou inventando agora, e esse novo cargo, eu vejo de forma positiva. Eu não vejo nada demais. Eu acho que quanto maior a cidade, pior é, porque existe mais problemas, existe, né, mais projetos. Então, não vejo muita dificuldade nisso, não. Eu acho que todo mundo deveria, sim, ter oportunidade. Não ficar, né, só naquela questão de dois. Entendeu? Então, eu acho que, pelo menos é o que eu penso, entendeu? Eu gostaria de tentar. Não custa a gente experimentar. Se não der certo, depois faz uma emenda e volta de novo para 2 anos, né? É só isso. Com a palavra, a vereadora Marinha. Então, quando a Lúcia me convidou para assinar ali junto com ela, foi exatamente o que eu falei. Vamos dar a oportunidade. Se for bom, continua. Se não for, temos o direito de voltar atrás, né? Pelo menos eu não tenho a intenção nenhuma de vir à presidência, mas se tem alguém que queira vir, que venham e façam bem feito. Porque um ano, realmente, você vai ter que pular miudinho, que uma dona de casa é aquele tal negócio, ela tem que saber trabalhar. Se você, dentro de um ano, se você achar que dá para você fazer aquilo, você faz. Se não der, você também não começa e não deixa pela metade para o outro, porque o outro vai pegar o pepino seu e vai ficar todo arrebentado, tá certo? Então, a minha intenção também é essa. Vamos lá, vamos tentar. Se for, bem. Se não for, se não der certo, voltamos de novo. Acho que pode se voltar, né? Não sei se pode voltar, mas se podemos, nós continuamos. Então, meu voto está aí, está ajudando ela aí para fazer alguma coisa melhor. Tá? Com a palavra, vereador Furreca. Então, a vereadora Lúcia também já veio conversando comigo, né, a respeito desse projeto, colocando a ideia, pedindo sempre a minha opinião, e eu sempre quieto. Acho que nunca dei uma resposta definitiva para ela, né? E agora chegou o momento. Sei que dando oportunidade para vários vereadores, né?
como a senhora colocou, mas ao meu ponto de vista, eu ainda acho um ano pouco. Eu fico com a opinião do Oswaldo, do Robinho, que colocou muito bem aqui. Eu prefiro continuar como 2 anos, entendeu? Respeito a sua opinião e tudo, sua ideia, mas eu opino para o mandato de 2 anos à mesa diretora. É o que eu tinha a dizer. Com a palavra, vereador Martins. Ela é interessantíssima a todos. E meu voto é favorável, sim, para ser 1 ano. Tá, Lúcia? E eu acho que todos aqui têm que ter oportunidade. E, com certeza, já dá para saber quem administra ou não sabe administrar durante 1 ano. Não é possível. Então, o meu voto é favorável a 1 ano. Pedir licença ao vice-presidente fazer uso da palavra. Eu, como ocupando a presidência atualmente, eu posso falar pela experiência que eu estou passando. Eu tenho certeza que 1 ano é pouco para um presidente. Porque o presidente da Câmara, ele é o gestor do dinheiro público, que é uma grande responsabilidade. E essa rotatividade de presidentes, pela minha experiência atual, eu acho que vai causar uma insegurança nos efetivos da Câmara. Porque todo ano vai trocar a presidência. Então, o meu voto hoje é para que permaneça o mandato de 2 anos. Está em votação, de primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 14 de abril de 2014. O quórum de aprovação é de 2/3. O processo de votação é o nominal. O vereador que estiver de acordo, responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo, responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Sim. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Não. Vereadora Lucelena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Não. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Rejeitado.